Ótima tarde a todo mundo que está ligadinho aqui no BMC Stock e agora vai para o BMC Market. Eu sou Daniel Morales e já estou aqui ao vivo do BMC Market. Aqui você fica por dentro, né, de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas comigo e com Alan Gani. Nós dois que vamos ficar hoje nesse debate até às 3h30 da tarde. Hoje também teremos por aqui a presença de Eric Decá, nosso analista político, trazendo informações importantes do cenário brasileiro. É isso aí, vamos conferir alguns destaques do programa de hoje. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela inaugurou um escritório de negócios em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante missão técnica da entidade ao país. De acordo com a CNA, o foco da estrutura é dar suporte aos produtores e empreendedores rurais em ações para ampliar e diversificar a pauta de exportações. O site exclusivo do Banco Central para pessoas e empresas consultarem se possuem valores esquecidos em instituições financeiras entrou em funcionamento. A instituição monetária disse que o sistema de valores a receber só funcionaria a partir desta segunda-feira. A ferramenta foi criada em janeiro, mas precisou ser suspensa porque atraiu um grande volume de acessos que derrubaram os sistemas digitais do Banco Central por alguns dias. A fintech brasileira Neon anunciou hoje que recebeu um aporte de 300 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhão de reais em rodada de investimentos, tornando-se assim o mais novo unicórnio do Brasil. Unicórnios são empresas com avaliação de mercado superior aí a 1 bilhão. A captação do tipo Série D foi feita junto ao grupo bancário espanhol BBVA e prevê fatia de 21,7% na fintech. Vamos continuar agora com os destaques corporativos. A Oi, que está em recuperação judicial, tornou efetivo aí o cancelamento do registro da companhia perante a CVM americana, a SEC. A companhia esclarece ainda que o cancelamento do registro da Oi na SEC não impacta a listagem das ações da empresa na B3, mantendo-se aí a Oi sujeita às obrigações de divulgação aplicáveis nos termos de legislação e regulamentação brasileiras. O processo de aquisição da Extrafarma pela PagMenos foi declarado complexo pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Só para explicar o que é a declaração de complexidade, é uma etapa regular em atos de concentração, cuja análise do CAD necessita de aprofundamento. A PagMenos disse que a decisão em nada altera as comunicações já realizadas ao mercado sobre a transação. Com a aquisição no valor de 700 milhões de reais, a compradora vai passar a ser a segunda maior rede de farmácias do país. Vamos ver aqui, tem mais aqui informação? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma informação aqui, o Grupo Mateus, né? Um dos maiores atacarejos de fora do eixo Rio-São Paulo, tem planos de expansão pelo Nordeste. A gigante varejista informou que quer ampliar suas posições no Nordeste, já que é uma região que eles conhecem muito bem. Hoje o Mateus tem 210 lojas, considerando suas bandeiras de atacarejo, supermercados, hipermercados, móveis e eletrodomésticos. Mais da metade das unidades está no Maranhão, estado que é o berço do grupo e onde ele é dominante, com 80% de participação. A empresa tem faturamento de cerca de 10 bilhões de reais anuais e chegou aos estados de Pernambuco e Bahia e prevê terminar de desbravar a região em até 5 anos. Outros 73 pontos estão no Pará e 13 no Piauí. Outro estado no Nordeste onde o grupo já colocou os pés foi o Ceará e ainda pretende ampliar mais espaços em todos os estados nordestinos. É isso aí, vamos então começar aqui o nosso BMC Market, trazendo aqui os números também do mercado. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar a minha tela aqui, trazendo aí as informações
do mercado financeiro nesse momento. A gente começa então com o Ibovespa. O Ibovespa agora que sobe 0,17% aos 113.766 pontos. Você vê aí as maiores altas nesse momento. Nós temos aqui entre os positivos e negativos, que eu deixo sempre separado aqui na tela. Você tem Pets aí subindo 5,93%. Tem Americanas com 4,27% de alta. Magazine Luiza está no positivo aqui, 3,62%. Grupo Soma também 2,93%. Ipera com 2,76%. A VEG também está subindo 4,20%. Locamérica 3,56%. Tem também a Gol, que também está subindo, mas já fugiu aqui, está 2,59% agora. Tem também a CVC com 2,58%, a Alpargata subindo 2,29%, a Cielo 1,72%, Banco Pan com 2,11% de alta nesse momento, Idux com com mais 1,98%, a Multiplan subindo aí 1,98%, a Azul está subindo 1,82%, Rumo também está subindo, Uzi Minas, Cogna, Minerva, Cosan, o grupo Cosan também subindo e por aí vai. Você vê aí esses números aqui no nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. Nos números negativos aqui, a gente vê aqui, Petri 3 está caindo 2,53%, tem também Sabesp aqui caindo 2,16%, Marfrig está recuando 2,09%, tem 3R Petroleum com menos 2,01%, Elet 6, 1,54%, Banco do Bradesco, né, com menos 1,47%, Santander também está recuando aqui 1,34%, Cash 3 Melios está recuando 1,09% e por aí vai também Açaí recuando, Apvida, Vale, Braskem, todo recuando como você vê aí no nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. Vamos ver como é que está o dólar nesse momento. O dólar agora caindo 0,63% aos R$ 5,24. É isso aí. Vamos começando então trazendo aqui para essa conversa agora o Alan Gani, que já está presente aqui nos nossos estúdios. Oi, Gani, boa tarde para você, tudo bem? Como é que tá, Dani? Muito boa tarde a você, boa tarde a nossa audiência. Estamos aqui com o time desfalcado, mas vamos como o Palmeiras jogou sábado. Mas vamos ganhar, né? Vamos ganhar, mas vamos jogar com raça. Se falar mais alto aqui, o pessoal do Switcher fica bravo, viu? Não pode, não. Valeu, Gani, legal. A gente tem muita coisa aí para discutir. Nesse que saiu, né? Aliás, tem muito assunto legal que a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai ter o Eric DK aqui para falar com a gente, se aquele já não está quase já conectando aqui com a gente. Mas antes de chamar, então, o DK, assim que ele entrar, queria começar falando aí do relatório Focus, né? Do Banco Central, né, Gani? Perfeito. Que elevou pela 5ª semana seguida a estimativa de inflação para 2022. Deixa eu passar logo de uma vez a informação, aí eu já passo para ti. Ele passou de 5,44% para 5,50%. Os analistas também passaram a prever uma alta maior no juro básico da economia neste ano. Em 2022, a meta central de inflação é de 3,50% e vai ser oficialmente cumprida se o índice oscilar entre 2% e 5%. Com a nova alta, a previsão do mercado se distancia mais do teto da meta. Para 2023, o mercado financeiro manteve em 3,50% a estimativa de inflação. Para o próximo ano, a meta de inflação foi fixada em 3,25%. O mercado manteve previsão de crescimento do PIB deste ano, estável em 0,30%. A Selic foi elevada de 11,75% para 12,25% ao ano para o fim de 2022. Já o dólar, a projeção para a taxa de câmbio no fim de 2022 recuou de 5,60 para 5,58 e para o fim de 2023 caiu de 5,50 para 5,45 por dólar. Gani, o que você achou dessa divulgação aí do Focus? Pois aquele temor do Banco Central de que as expectativas inflacionárias pudessem ser contaminadas parece que já está em andamento, parece que se concretizou. A gente viu esse filme
em 2021, tomara que ele não se repita, é claro, onde assistimos a praticamente 35 ou 37 altas consecutivas da expectativa de IPCA. Lógico que a gente está longe disso, mas já estamos nos distanciando bastante do teto da meta. E aí pesam alguns fatores, entre eles os preços das commodities bastante elevados, né? Então os analistas colocando isso em suas previsões, mas também a própria contaminação das expectativas pelo lado fiscal, reconhecida na semana passada, Morales, pelo próprio Banco Central. Então, dado que pode ter aí a tal da PEC dos combustíveis, abrindo um espaço, né, nem no orçamento, mas abrindo aí um espaço de gastos muito elevado, isso significa mais consumo, então mais pressão de demanda pelo governo. Além do que, isso pelo lado fiscal deteriora o cenário de risco, o prêmio pelo risco e acaba contaminando as expectativas inflacionárias. E aí o que acontece, Morales? O empresário, acreditando que terá mais inflação à frente, o que ele faz? Ele se antecipa, é natural esse movimento e acaba reajustando os preços, alimentando esse processo inflacionário. Então, a alta da Selic também é justificada por conta deste aumento do cenário inflacionário, que foi bastante ali discutida pelo Banco Central na sua ata. O Gani, hoje que foi trazido isso, né? Foi o 5º aumento consecutivo da inflação, também o aumento da projeção para a Selic para 2,25 no final do ano. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Essas projeções do Focus, elas são um pouco atrasadas aí em relação às reais expectativas do mercado? Eu acho que em relação à inflação, não. Porque a inflação, você tem um movimento ali de curto prazo que é um pouco mais fácil de você prever, por exemplo, em relação ao câmbio. Por quê? Eu trabalhei já como analista de inflação há muito tempo, então quando você faz a previsão de inflação para o próximo mês, ô Morales, você faz um levantamento, você liga para o órgão público, pergunta se vai ter reajuste de preço ou não. Assim, já é difícil fazer previsões, mas eu diria que é mais tranquilo fazer previsões de inflação de curto prazo do que do câmbio, por exemplo, que é sujeito a N variáveis. Aliás, o próprio câmbio acaba afetando a inflação. Eu acredito, por exemplo, para fevereiro, deve vir aí um IPCA em torno de 0,80, muito pressionado pelo reajuste da educação, que pega em cheio em fevereiro. Agora, eu acredito que a Selic mais alta no final lá de 2021 vai começar a fazer efeito. Então eu acho que essa inflação não deve, tomara, né? Não deve ganhar tanta tração. Então eu acho que este cenário, como a gente viu em 2021, onde o Focus, né, trazia altas cada vez maiores aí da inflação, eu acho que a gente não vai assistir isso em 2022. Eu acho que em algum momento isso deve estabilizar. Por quê? Por conta do aumento da Selic, que vai começar a fazer efeito. Demora de 6 a 9 meses para começar a fazer efeito. Em 2021 a gente não contava com isso, porque em 2020, ao contrário, né, a Selic estava super baixa. E mesmo quando ela começou a subir ali ao final de 2020, 2021, ainda era muito baixa, diferente de agora. Então a gente já está falando, Morales, da Selic de 8%, 9%, fazendo efeito agora para 2022. Então não acho que vai ter aí uma grande piora nas expectativas inflacionárias, como a gente viu em 2021, aquela escalada nas projeções que saíram ali de 3,5% para 10% no final do ano, né? O Gani, o Helder colocou aqui para você, Gani, é preciso colocar na conta que as empresas vão pagar menos impostos em 2022. É verdade, o que o Helder trouxe, ele está querendo dizer por conta da PEC dos combustíveis, acredito, certo? É verdade, você tem este efeito, ele tem razão. Por outro lado, qual que é o problema? Se a classe empresarial, os investidores entenderem que mesmo com essa redução de impostos e aí tendo um impacto, né, menor
nos combustíveis. Por outro lado, o que vai acontecer? Pode acontecer uma piora das expectativas inflacionárias por entender que está tendo aí um afrouxamento fiscal. E esse afrouxamento fiscal significa um aumento do gasto público na prática. É o que o Banco Central falou. Então, todo esse esforço pode ser anulado pela contaminação das expectativas. Agora, Gani, em janeiro a gente viu um aumento aí no fluxo de investidores estrangeiros aí na Bolsa Brasileira. Eu queria saber de você de que forma que o real ele pode se comportar aí após a subida dos Estados Unidos, os juros subindo por lá, ele pode pressionar por altas ainda maiores por aqui? Pode ter esse efeito. É difícil a gente dizer o quanto que já está no preço ou não, mas ainda há uma incerteza do quanto que os juros vai subir nos Estados Unidos. O mercado lá fora aposta numa alta de meio, né? Era 0,25 e passa a ser meio. Então, tudo mais constante, e isso se concretizando, isso tende a pressionar a nossa taxa de câmbio real se desvalorizar frente ao dólar, porque o diferencial de taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos se torna menor e aí haveria uma demanda de dólares para os Estados Unidos. Por outro lado, Morales, o que nos ajuda é que nesse ajuste da Selic, ele foi feito anteriormente. Então os juros aqui começaram a subir bastante, então o diferencial já está bastante grande entre Brasil e Estados Unidos. Então, mesmo que haja um aumento dos juros lá fora, o impacto sobre o câmbio aqui não tende a ser tão forte. Por quê? Porque a nossa Selic já está muito alta. Quer dizer, contrabalançando este efeito. O prêmio aqui na renda fixa está elevadíssimo. Além do que, tem tido uma grande entrada de fluxo de dólares aqui no Brasil. Então, investidores estrangeiros, entendendo que essa relação risco-retorno no Brasil ela é favorável e ainda, diga-se de passagem, um câmbio favorável para o investidor estrangeiro. Então, ele compra Brasil porque ele vê empresas com bons fundamentos, ele vê empresas ali com múltiplos descontados e com um dólar ainda favorável para ele. Só que isso é uma entrada de fluxo, uma entrada de oferta de dólares, o que acaba favorecendo o real, valorizando o real. E além do que, você também tem a questão das commodities, né? Então, com as commodities estão aí preços inflados, pressionados, isso também acaba favorecendo o nosso fluxo. É o que tem, Morales, ajudado a segurar esse câmbio. Se a gente perder esse fluxo, né, de repente deu aí uma aversão ao risco global, o investidor estrangeiro resolve tirar o dinheiro daqui, enfim, algo do tipo, é muito ruim, porque esse dólar tende a explodir. Mas, Gani, por que o Brasil ele subiu as taxas de juros antes dos mercados internacionais? Você acha que, de uma certa forma, isso beneficia de alguma forma a economia do país? Então, eu acho que o Banco Central fez correto, para falar a verdade. Vamos pensar que, na verdade, assim, a Europa e os Estados Unidos, eles conseguem praticar taxas de juros mais baixas por um tempo maior. Por quê? Porque a inflação lá é mais controlada. Se você pega a inflação da zona do euro, historicamente, né, nos últimos tempos, é uma inflação que gira na casa de 1,5% ao ano, Morales. Se pega dos Estados Unidos, de 2% a 3%, 2,5% aí na média, né? Então, eles puderam se dar ao luxo aí de ter uma taxa de juros mais baixa, que significa uma expansão monetária, certo? Para favorecer o crescimento econômico. Se dar ao luxo entre aspas, porque mesmo assim acabou gerando uma inflação na Europa, 5% no acumulado em 12 meses, e uma inflação nos Estados Unidos de 7,5%. É muita coisa para os Estados Unidos e muita coisa para a Europa. A gente está falando de 3 vezes a média histórica da Europa e 3 vezes a média histórica dos Estados Unidos, tá? Mas, quer dizer, dado o histórico deles, eles conseguiram suportar mais inflação, certo? Esse foi o efeito colateral para tentar buscar crescimento econômico. Na nossa economia, é mais complicado a gente lidar com a questão inflacionária. A gente tem um histórico de inflação alto, persistente, então é uma economia mais frágil. O Banco Central teve que agir mais rapidamente.
no meu entendimento, agiu de maneira correta. Errou quando colocou a Selic a 2%, claramente isso gerou uma pressão inflacionária, muito dinheiro no mercado, indo para crédito, pessoa física, pessoa jurídica, mas também é difícil culpar o Banco Central naquele momento, porque era uma situação muito atípica de pandemia, quer dizer, absolutamente quase tudo ali fechado, a economia parada, o Banco Central então queria dar crédito, queria dar liquidez por meio dos bancos com taxas de juros baixas, simplesmente para uma empresa conseguir pagar o fornecedor dela e não quebrar. É claro que isso gerou um efeito de uma demanda reprimida, né? E na hora que houve o processo de reabertura, a gente viu essa inflação. Para piorar, teve choques também de preços administrados, tá? Mas eu acho que o Banco Central agiu corretamente. A gente poderia estar com um câmbio, ô Morales, ainda mais depreciado se não fosse esse aumento da taxa Selic com uma inflação ainda maior. Perfeito, Gani. Aliás, Gani, o Rui das Neves tem uma pergunta aqui para você. Aliás, estou enchendo você de pergunta hoje. Manda ver. A gente falou que hoje eu ia ter que jogar aqui como, né, meu... Quem que joga bem aí? O Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo... o Neymar, né? Pô. Neymar. Vou te falar uma coisa. Aliás, jogaço sábado e a NFL... Foi. Quem aí é fã, né? Tem muita gente do chat que é fã. Que jogo. Você viu, Morales? Eu não vi. Eu para te falar a verdade, eu não sou fã. Não? Não sou fã. Mas é porque você não entende direito. Correto? Não entendo nada. Direito nada, é nada. O dia que você entender, você se torna fã. Não, mas olha, eu já fiz matéria uma vez sobre isso e gostei, assim, mas achei muito complicado. Eu falei, não vou aprender isso daí, dá muito... Tranquilo. Vamos dar um curso aqui de NFL. Dá um curso de NFL. Mas aí, qual que é? Me manda perguntas aí. Bora lá. O Rui das Neves tem uma pergunta aqui. Ele fala assim, professor Alan, por que os títulos 2030, 2040 com cupom semestral estão fora de negociação desde quinta? Só ficou 2055. Eu acho, Rui, tá? Não tenho nenhuma outra tipo de informação, mas geralmente quando isso acontece, parou de ser emitido, tá? Então deve ter aí uma emissão de um novo título. Geralmente, mas é por conta da volatilidade? Não, mas aí haveria uma suspensão de todos os títulos, tá? Geralmente o Tesouro suspende a negociação, não foi o caso. Então, o que eu tô vendo é que parou a emissão desses papéis. Aí vai entrar um novo papel aí com outro prazo, tá? Acho que é isso. Boa. O Gani, a gente vai ter essa semana, né, a ata do FONC. E saiu aqui uma notícia, né, que o presidente do Fed de St. Louis, ele declarou que está tentando convencer o FONC a acelerar a retirada de estímulos nos Estados Unidos, porque, segundo ele, é necessário começar esse processo em breve por conta do avanço da inflação. O que você acha dessa... Acho que você o Fed já demorou para fazer isso, porque a economia americana claramente já consegue andar com as próprias pernas. Vamos lá, as empresas têm mostrado bons fundamentos, mais de 75% vem acima do esperado, os resultados. Os próprios índices de atividade econômica, tudo bem que muitos desaceleraram, mas uma desaceleração dentro do previsto. A gente está falando numa taxa de desemprego que gira em torno de 4%. Então, quer dizer, praticamente pleno emprego. Então, eu acho que já demorou, né? Porque qual que é o problema, Morales, né? A gente costuma ter uma linha de pensamento na economia, da qual eu não concordo, que coloca inflação e desemprego, né, como trade-offs. Então, assim, você combater a inflação, aumentando juros e tal, você vai gerar um problema no emprego, né? Como se fosse um trade-off ali. Mas, na verdade, você tem uma outra linha que diz o seguinte, não, você tem que combater a inflação duramente, por quê? Porque a inflação pode penalizar a atividade econômica. À medida que os custos começam a subir, à medida que tira poder de consumo da população. Então, a inflação ela é causa e efeito, né? Ela é uma consequência de uma demanda aquecida por conta aí de expansão monetária, mas também ela acaba sendo uma causa de uma retração econômica. Então, acho que é muito importante, até para não contaminar a atividade econômica. Então, acho que eles têm que resolver, demorou demais, o Banco Central tem que subir juros lá fora sim.
Boa, Gani. Aqui a gente ainda tem pergunta. Eu vou pedir para o pessoal segurar as perguntas aí. Pode ir mandando, mas daqui a pouco a gente volta a responder aí, porque a gente está aqui já com o nosso terceiro elemento para entrar aqui no nosso programa, que é o Eric DK, analista político, que já está aqui ao vivo com a gente. Oi, Eric, boa tarde para você, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Dani, boa tarde, Gani, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Semana decisiva aqui em várias pautas na Câmara e no Senado. Com certeza. Aliás, eu queria começar a falar sobre isso, mas, Eric, eu queria antes, eu não poderia começar essa abertura contigo sem começar com a notícia do dia, né? Que o presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje em direção a Moscou, onde ele vai ter aí agendas com o presidente russo, né? Vladimir Putin, empresários e líderes locais nos próximos dias. E a viagem ocorre em meio a um clima de tensão internacional em razão aí da possibilidade de a Rússia iniciar um conflito armado com a Ucrânia. Muita gente criticou a atitude do presidente brasileiro, especialmente a comunidade internacional. Como que fica a imagem do presidente Bolsonaro no exterior? Bom, Dani, a viagem tem um outro objetivo, né? Eu vi também que o Bolsonaro vai com uma mensagem de paz, mas se a gente olhar para a geopolítica, Dani, o peso do Brasil nesse puzzle é praticamente nulo, tá? Eu acho que, como já tinha uma agenda prévia com a turma da Rússia, com a turma ali europeu, então só foi mantida essa agenda. E lembrando, Dani, que a Rússia é um dos principais exportadores do Brasil, tá? A Rússia tem muita participação, principalmente dentro do agro, principalmente ali na questão que envolve a carne brasileira. Então, eu acho que o Bolsonaro, como já tinha algo pré-agendado, desmarcar para ele seria complicado, porque depois ele também vai entrar aqui num processo eleitoral que ele não vai conseguir sair do país. Então, de fato, eu acho que foi uma coincidência infeliz o momento que ele está indo com esse momento de possível guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, mas não acho que isso que vai tirar, não vai impedi-lo de ter uma boa conversa com relação às questões comerciais. Eu acho que vai ficar em terceiro plano, inclusive, essa reunião. Eu acho que quem está mais dando atenção é a imprensa brasileira do que a imprensa russa ou a imprensa do leste europeu. Então, acho que não vai ter grandes elementos a não ser essa infeliz, né? Essa infeliz coincidência que teve com esse momento. Agora, o peso do Brasil nas tomadas de decisões da Rússia são nulos, não tem nenhum poder de levar, de conversar, nem sobre essas questões que envolvem a Ucrânia. O Brasil não vai ter abertura para isso nessa viagem. Boa. Gani, fica à vontade. Meu caro, tudo bem? Um prazer falar contigo, Eric. Como é que tá um resumão? Quero que você faça aquele resumão do imbróglio da PEC dos combustíveis. Boa. Porque é até difícil ler o jornal, porque a coisa muda tanto. Tem PEC da Câmara, do Senado, não sei do que. Faz aquele resumão que só você sabe fazer. Então vamos lá, Gary. Vamos juntar as peças desse puzzle, porque realmente está meio confuso. E aí, o que a gente tem no dia de hoje? A gente tinha aquela PEC que a Casa Civil tinha encaminhado para a Câmara. Essa PEC já foi colocada de lado, já foi escanteada. A gente tinha a outra PEC, que era a PEC do Senado, chamada de PEC Kamikaze. Essa também estendia os benefícios para várias combustíveis, abria também a possibilidade do auxílio caminhoneiro, e havia uma previsão, inclusive, de um impacto de 100 bilhões com essa proposta. Essas duas PECs hoje, Gani, estão em stand-by. O que a gente tem hoje na mesa é uma discussão do PLP que trata daquela questão de congelar o ICMS dos estados, ICMS/combustíveis, tá? É isso que está na mesa de hoje. E aí houve um entendimento dentro do mundo político de que dentro desse PLP poderia ser enxertado esse tema de redução dos impostos federais para os combustíveis. Aí a gente está falando do diesel, a gente está falando da gasolina, a gente está falando do gás.
uma preocupação muito grande por parte dos investidores, porque em ampliando esse leque vai aumentar o impacto fiscal, só que tem uma peça-chave nesse puzzle, Gani, quando a gente saiu daquela questão das PECs e fomos agora tratar sobre um PLP. Para traduzir para vocês, com as PECs havia a possibilidade do governo driblar a LRF. O que isso significa? Significa que o governo poderia gastar sem mostrar como iria compensar com esses gastos. Por meio do PLP, não. Por meio do PLP, se o governo quiser desonerar, não ter arrecadação de impostos com alguns tributos, ele vai ter que mostrar como é que ele vai compensar isso. Então, dessa forma, para o investidor, fica mais tranquilo. Uma outra coisa é que o debate parece estar começando a ficar concentrado mais no diesel. Se for só no diesel, o impacto fiscal é de cerca de 20 bilhões. O que está na ordem do dia hoje, desta segunda-feira? Havia expectativa de uma reunião, hoje, 9h30 da manhã, para tratar, o relator dessa proposta do ICMS no Senado ia tratar com os líderes. Essa reunião foi adiada para as 2h da tarde e a meia hora atrás foi adiada para 8h da noite, essa reunião do relator da proposta com os demais líderes do Senado para ver aonde tem consenso. A expectativa, Gani, é que essa proposta seja levada para votação quarta-feira ali no Senado. E aí, mas qual foi o outro elemento que surgiu nessas últimas horas? Foi o seguinte, a Casa Civil sinalizou que tem muitas dúvidas se, de fato, o governo pode reduzir impostos, se pode reduzir essas alíquotas dos impostos que batem ali no combustível em ano eleitoral. Existe uma regra na lei eleitoral, está previsto que o executivo, de uma forma geral, não pode dar benefícios durante esse período. Agora tem que ver se redução de imposto vai se enquadrar dentro desses benefícios. Então, o que acontece nesse exato momento? A cúpula do Congresso, a cúpula do governo, vai se reunir hoje às 19h com integrantes do TSE para ver qual é o entendimento do TSE sobre isso. O governo, afinal, pode ou não pode reduzir imposto durante um período eleitoral. E aí vai ser importante, Gani, o resultado dessa reunião, porque do resultado dessa reunião, na sequência, está prevista a outra reunião que eu comentei com vocês, do relator da proposta com os demais líderes do Senado. Então, a depender do que sai dessa reunião do TSE, a gente vai saber qual vai ser o andamento dessa proposta que trata do ICMS e que pode ter nela os outros temas que tratam do combustível. Eu conversei com um ex-ministro do TSE para saber se já havia alguma jurisprudência. O que é isso? Se já havia um histórico dentro do Tribunal Superior Eleitoral que tratasse desse tema especial de redução de impostos em ano eleitoral. Ele falou que não tinha esse tema específico, mas que há dezenas, quase centenas de DCE a respeito de prefeitos. Por que prefeitos? Eles também são do executivo, mas do executivo municipal, que deram algum tipo de benefício durante o ano eleitoral. E aí ele falou que tem duas situações, Gani e Dani. Ele disse o seguinte, tem casos em que o prefeito foi cassado e tem casos que alguns prefeitos deram benefício, foram salvos por alguma particularidade do processo eleitoral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o entendimento do TSE ainda está completamente aberto. Não há um histórico que diz pode ou não pode haver redução de impostos de combustíveis durante o ano eleitoral. Então, isso vai ficar mais dentro de um entendimento político do que dentro de um entendimento das regras, tendo em vista que não há nenhuma jurisprudência sobre esse caso. Então, é isso que deve afetar, inclusive, a abertura da Bolsa amanhã, porque esse resultado dessa reunião de 19h dos parlamentares, do governo, já acontece com o mercado fechado às 19h, e depois, na sequência, essa outra reunião entre o relator e as lideranças no Senado acontece às 20h. Então, dentro desse impasse, dentro ainda das dúvidas, eu até não duvido, Gani, Dani e quem está nos assistindo, que esse debate, essa proposta não seja votada nesta quarta-feira, como está previsto. Pode ser, sim, que a gente tenha novos adiamentos. E por que essa pauta é central e por que esse tema que tem drenado tanta energia aqui em Brasília? Porque é uma agenda, do ponto de vista político, que conversa com os eleitores,
os eleitores estão sendo impactados com o aumento da gasolina constante, aí, quase 50% só do ano passado para cá, e isso, de certa forma, também impacta o humor do eleitor com o atual governo, com os atuais congressistas. Então, os congressistas estão buscando uma forma de dar uma resposta para a sociedade. Do ponto de vista do mercado financeiro, a preocupação é qual é a extensão desses benefícios, qual vai ser o impacto que isso vai ter no fiscal, se o Congresso, vai apresentar alguma contrapartida, e também tem uma outra linha dentro do mercado financeiro que está olhando, se isso de fato, se esses impostos realmente reduzir, qual é o impacto que a gente vai ter na inflação, qual é o impacto que a gente vai ter aí no IPCA. Então, são essas as peças, tentando falar de uma forma simples e resumida para vocês, que estão hoje na mesa com relação a esse tema, que é o tema central hoje aqui de Brasília, tanto para os políticos quanto para o mercado financeiro. Ô, Eric, só para rapidinho, Dani. Fica à vontade. E os governadores aí, eles são a favor também disso? Há uma pressão nesse sentido? E já emendando, qual que é a sua percepção do TSE hoje? Ele seria... Eu sei que é uma pergunta super difícil, né? Mas ele seria mais favorável ou não? Dani, essa é a pergunta de 1 bilhão, né? Mas eu tenho... Vamos pegar um pouco, como o meu entendimento que vai ser mais uma avaliação política, inclusive por parte dos ministros, a gente tem que ver que a relação do Bolsonaro com o judiciário, inclusive com o TSE, não tem sido muito boa, né? Então isso sim pode contaminar esse desfecho, essa discussão que está tendo. Porque eu conversei tanto com o ex-ministro do TSE, mas conversei também com um outro professor da lei eleitoral, e eles também, eu vi que eles ficaram divididos. Então, quando há várias interpretações sobre uma regra, sobre uma lei, no final do dia, o que prepondera muitas vezes é a política. Então, a turma vai estar sentando com os ministros do TSE, que até semana passada estavam sendo alvo de ataques do Bolsonaro. Então, vai sentar, tanto porque esses ministros estão no TSE, 3 dos ministros que estão no TSE são também ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser que isso contamine, tá, Gani? A gente não tem essa resposta ainda, mas pode ser que isso contamine, mas tem um efeito bumerangue nisso também, porque os políticos vão usar desse impedimento da lei eleitoral para dizer, a gasolina está batendo quase R$8 por causa do TSE. Aí a gente vai ver se o TSE vai conseguir essa bomba, entendeu? Essa pressão popular, toda essa dinâmica que os próprios políticos podem criar durante esses próximos meses, inclusive durante a campanha. Colocar no colo do judiciário essa questão de que a gasolina só não abaixou porque a lei eleitoral impediu, e essa foi a leitura do TSE. Então, tem essas duas peças que hoje, no momento, é muito difícil a gente dar um cenário definitivo, que é o sentimento do judiciário com o Bolsonaro, e depois também essa outra peça que é o efeito bumerangue. A recusa do TSE pode também ter esse impacto na população, e isso pode reverter em muita pressão aí para os ministros da Corte Eleitoral. Então, está em aberto, vamos esperar. É possível até que isso seja formalizado em algum momento, tá? Que algum partido encaminhe isso para o TSE, para que isso seja discutido, não só por esses ministros que vão estar reunidos hoje, mas por toda a Corte. E isso acontecendo, Gani, vai demorar mais esse processo dos combustíveis, entendeu? Porque se for formalizado, aí o tribunal tem que ter uma sessão, tem que levar a plenário, isso pode haver pedido de vista, tem toda uma dinâmica que pode arrastar esse calendário dos combustíveis, e isso vai também trazer apreensão para o investidor, porque o investidor quer ver logo qual vai ser o desfecho disso, porque isso, mais uma vez, mexe com os cálculos deles de IPCA, mexe com os cálculos dele na questão fiscal. Então, esse tema pode ir para além dessa conversa hoje prevista às 19 horas, pode ter até um julgamento aí no TSE, um futuro julgamento que a gente ainda não sabe, que seria um caminho bastante natural. Boa. Maravilha. Ô Eric, queria fazer entrar num outro assunto contigo, que o STF ele validou aí as federações partidárias, né, que é um modelo de união entre partidos que precisa durar 4 anos.
e que consiste na união de 2 ou mais partidos para atuarem como se fossem um só, né, com estatuto e programas comuns. O modelo de federação, ele é melhor ou ele é pior que o de coligações? Dani, esse de federação é um modelo novo e é isso que você colocou, que em resumo, por exemplo, você é um partido e o Gani é um outro partido. Vocês fazem um acordo, vocês durante 4 anos vão ter que ter o mesmo alinhamento dentro do Congresso. Um líder e o líder do seu partido, Dani, e do seu partido, Gani, vai orientar as 2 bancadas. No limite, vira uma bancada só, mas com 2 cores dentro dessa bancada. Não parece, Dani, que esse desenho vai vingar, tá? Por mais que seja novidade, porque existem várias realidades dentro da dinâmica do partido. Vamos pegar o debate mais recente, o movimento mais recente, que era o seguinte: o PSDB querendo aí uma federação com o MDB. A gente tem que ver que o PSDB tem uma candidatura hoje presidencial e o MDB, parte do MDB nos estados vai defender uma candidatura que é do ex-presidente Lula. Então, como é que esses 2 partidos vão conseguir se unir para, dentro do Congresso, ter uma única voz? Então, esse é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários outros partidos que estão tendo também essa dificuldade de fazer essa aliança que vai ter esse reflexo dentro do Congresso, mas, na realidade, no dia a dia do partido, cada estado está com um candidato presidencial. Então, assim, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, vai ficar mais uma liberação, acho que vai ter uma coligação lá em cima para presidente, mas nos estados vão ser liberados, mas sem ter uma federação, sem ser oficializado essa federação. Então, assim, muitos dos partidos que têm procurado também fazer essa federação são pequenos partidos que lutam para sobreviver. Lembrando que nessa eleição já vai ter aquela cláusula de barreira, que é uma cláusula que estabelece para os partidos um limite mínimo de votos em todos os estados. Tem partido, Dani, que não consegue atingir esse limite mínimo em determinados estados. O que acontece? Ele não vai, então, poder ter representatividade dentro do Congresso. Por que isso foi feito? Por que essa cláusula de barreira foi criada? Foi justamente para tentar diminuir o número de partidos que a gente tem hoje, para dar voz apenas para os maiores partidos que realmente representam os eleitores brasileiros. Então, essa questão da federação também tem o seu outro lado, que são os partidos pequenos. A gente está falando aí de Rede, a gente está falando de PCdoB, partido super tradicional, a gente está falando, entre outros, vários que estão procurando aí uma alternativa para fazer essa federação e, a partir dessa federação, sobreviver dentro das atividades do Congresso. Mas parece que é um modelo que não está vingando, porque parece que a realidade partidária dos estados não tem aberta a possibilidade para isso avançar. Agora, muita gente acredita que esse novo modelo ele só facilite a entrega de dinheiro do fundo partidário. Você acredita que após as eleições o Congresso já deve mudar essa regra da obrigatoriedade de 4 anos de parceria? Pode ser. Eu acho que, como vai ser testado pela primeira vez, Dani, pode ser que ali na frente eles alterem já essas regras. Essa questão do fundo partidário é importante porque, lembrando também, para colocar todo mundo na mesma tela, o fundo partidário tem como base o tamanho da bancada da Câmara. Então, cada deputado representa ali X R$ 1.000 para o fundo partidário, e isso vai depender do cálculo de quantos votos esse candidato recebeu para virar deputado. Mas no dia a dia, Dani, os partidos eles têm essa autonomia de falar assim, vamos colocar um número fácil aqui, de 100 milhões, eu represento aí dentro de 6 milhões, 70 milhões. Apesar de você estar federando comigo, apesar de você estar se fundindo comigo nesses 4 anos, sou eu que vou tomar parte dessa parte dos 60, 70 milhões, porque foi meu partido que trouxe isso para dentro dessa caixinha dos 100 milhões. Então, no dia a dia, aí esse partido vai reforçar aqueles que são do próprio partido, não vai reforçar todo mundo. Essa dinâmica de união, basicamente, teria alguma efetividade no dia a dia do Congresso, no dia a dia ali
das dinâmicas de votações, no dia a dia de divisão de espaço dentro do Congresso, que é super estratégico, não é algo que realmente tem peso quando a gente está num novo governo, saber quem é que vai se apoderar das principais espaços do Congresso, isso é muito estratégico, porque daí pode vir um pedido de impeachment barrado, daí pode vir propostas que o governo não querem que avance, que ficam trancadas ali, porque as comissões são presididas por partidos aliados. Então, fica mais no âmbito da dinâmica do Congresso do que dentro dessa questão de fundo partidário. Porque nessa hora, Dani, cada um vai olhar para a sua caixinha e falar, essa caixinha é minha, ninguém mexe. Nossa, vai dar briga isso então, né? Aparentemente, eu acho que né? não, porque na hora que faz a federação, todo mundo sabe qual é o tamanho da caixinha de cada um. Ah, tá. Boa, boa. Aí no caso, com a criação aí das federações, você acredita que situações impossíveis de acontecer, como o caso do Lula e do Alckmin juntos, fica mais fácil de ocorrer? Existem situações parecidas que possam acontecer como essa? Dentro dessa questão do Lula e do Alckmin, o que está tentando ser construído é a ida do Alckmin para o PSB, e aí o PSB, então, faria essa federação com o PT. Mas, mais uma vez, as realidades regionais têm impedido que isso, de fato, aconteça. Tem muito tempo para que isso... foi aberto o prazo ali, acho que até abril, se eu não me engano. Até lá tem muita coisa para acontecer. Mas é aquilo que eu falei para você. Os partidos, de certa forma, perdem um pouco de independência, então os partidos que vão conseguir sobreviver a essa cláusula de barreira, eles vão partir para um voo solo. É melhor eles irem para o voo solo do que ficar numa federação amarrado, e aí eles acabam perdendo voz. Quando é feito aqui no Congresso alguns blocos, é a grande de várias lideranças. Porque, por exemplo, um exemplo bem prático para vocês. Nós três aqui se juntamos, e aí, Dani, você defende a área verde, o Gani defende as questões também ambientais, e eu defendo uma outra questão, que é desenvolvimentista. A gente se fechando aqui em um bloco, numa federação, no final, quem vai dar a palavra final sou eu, entendeu? E aí vocês, por mais que defendam certas bandeiras, vocês não vão ter tanta voz no dia a dia do Congresso. Lógico que isso é discutido, isso é negociado, mas a grande queixa é que vocês são duas lideranças que não vão ter voz, são duas lideranças que não vão poder levantar, literalmente, não vão poder levantar a mão no plenário e dizer, não, eu sou a favor disso, daquilo outro. Por quê? Porque vocês já vão estar representados por um partido maior dentro desse contexto. Então, nessa dinâmica de aglutinar partidos, os partidos que aglutinam perdem um pouco de voz dentro do dia a dia do Congresso, e é por isso que eu acredito que nem todos vão querer essa federação, mas sim um voo solo. Dentro dessa dinâmica do eleitoral, Dani, o que eu queria trazer para vocês também é uma questão da terceira via que está muito forte nesse final de semana, que vale também a gente colocar em perspectiva para vocês. Nos jornais desse final de semana, saíram muitas matérias dizendo sobre a possibilidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser candidato a presidente da República. E aí colocaram até algumas matérias a possibilidade dele fazer chapa com a Simone Tebet, ali do MDB, lembrando que a Simone Tebet hoje quer também ser candidata presidencial. Dentro dessa questão do Eduardo Leite, ele não tem hoje como se encaixar nesse puzzle da corrida eleitoral. Por quê? Porque primeiro que ele, dentro do PSDB, que é o partido dele, ele já perdeu as convenções, e se amanhã o Dória abrir mão da corrida eleitoral, que eu duvido, mas se abrir mão, o Leite também não vai ter todo o apoio do partido. O partido está muito rachado, o partido está muito machucado depois dessas convenções. Uma outra alternativa que foi colocada, então ele vai para o MDB e lá a Simone Tebet vai abrir mão para ele ser candidato. Mais uma vez, eu lembro para vocês que parte do MDB já está apoiando o ex-presidente Lula. Então, como é que ele vai ser encaixado um novo candidato que vem do PSDB para o MDB alçá-lo como candidato? Então, tem várias situações que impedem que o Leite hoje dispute essa eleição presidencial, porque ele ainda não se encaixa mais nesse puzzle, não se encaixa mais nesse puzzle eleitoral. Eu acho que vai ser muito mais válido para ele tentar a reeleição, e isso ele também deu declarações
nesse sábado nesse sentido e continuar na vitrine eleitoral e tentar ali, depois de 4 anos, se reeleito, alçar grandes voos. Então, não faz sentido nenhum muitas das matérias que trouxeram a informação que o Leite pode sair como candidato para presidente, de fato se concretizar diante das dificuldades que a gente tem já para ele se encaixar nesse puzzle. E também tem um outro fator: ele não saiu em nenhuma pesquisa, então ele não tem, ninguém sabe qual seria o tamanho dele numa eleição. E se fosse algo que a sociedade realmente demandasse, quisesse, ele mesmo não sendo colocado nas pesquisas, ele ia ser lembrado, ele ia ter bastante manifestação a favor, que não é o caso. Então, dentro do universo da terceira via, eu acho que a gente está vendo uma peça que, de fato, não vai se encaixar nesse ponto, e a gente não vai ter o que a gente viu aí nesse final de semana, esse burburinho se concretizar de uma candidatura dele para presidente. Eric, dado esse cenário, então, provavelmente, com o Eduardo Leite fora do game, o candidato da terceira via que vai se configurando aí é, de fato, o Sérgio Moro. E como é que você está vendo aí a força da candidatura dele, né? Eu tenho acompanhado e eu acho que aonde ele poderia, não sei se essa minha avaliação está correta, queria ouvir a tua opinião, mas fazer uma contraposição ao Bolsonaro para tentar pegar aquele eleitor que votou no Bolsonaro, mas está insatisfeito. Ele tem ido para um outro lado, né, fazendo acenos mais progressistas e tal. Como é que você está vendo aí a condução da campanha dele, se ele, de fato, está se tornando um candidato competitivo da terceira via? Gani, nesse momento, a gente está aqui no dia 15 de fevereiro, havia uma expectativa da movimentação política em torno dele estar mais intensificada, tá? E aí, sendo especificamente falando do União Brasil, que era um partido que fundiu agora PSL e Democrata, que em razão disso tem a maior bancada no Congresso, em razão disso tem o maior fundo eleitoral. Ano passado havia uma expectativa que o União Brasil ia começar fazendo movimentos mais intensos na busca aí de uma parceria com o Moro, seja na vice, ou mesmo trazendo o Moro para a União Brasil para ser o candidato deles. A gente tem visto que isso está começando a andar de lado, tá, Gani? Não é uma coisa que ganhou tração do ano passado para cá, e isso é importante porque se um partido que tem hoje várias lideranças políticas, pessoas bastante experientes na política, começar a ver que o Moro não pode ser uma perspectiva de poder, é porque os políticos já estão ali nos 3, 4 anos na nossa frente, então já começaram a perceber que o Moro pode ser um candidato que não vai, então, ganhar tração ao longo dessas eleições. Mas é muito cedo, a gente tem que esperar. Eu acredito que isso vai se intensificar agora em março, porque é agora em março que tem a tal da janela partidária, que é quando há um troca-troca, o parlamentar pode trocar de partido para ser candidato em outubro, e ali a gente pode ver uma maior movimentação. Mas, de fato, aquela expectativa, pelo menos dentro do mundo político que eu estou falando, tá? De a turma começar a aglutinar, começar com o Moro, a gente tem visto andar um pouco de lado nesse momento. E aí você vai perguntar por que a União Brasil arrefeceu todo esse apetite em apoiar o Moro. Primeiro, acho que pelas questões das pesquisas, o Moro continua ali entre 8% e 9%, o que é natural dentro desse momento da corrida eleitoral. Mas segundo também, que aí conversa com a resposta anterior que eu dei para o Dani, com problemas com base na questão regional. Tem muitos integrantes do União Brasil que vão defender outros candidatos para presidente em seus estados. Então, essa realidade começou a bater na porta do presidente do União Brasil e do ACM Neto, que era o presidente do Democratas, e isso começou, então, a dificultar uma oficialização de uma aliança com o Moro. Mas vamos ver, mais uma vez, eu acho que a gente vai ter que esperar até março para a gente ter um cenário melhor. Mas isso também é interessante porque, a depender de quem vai se coligar com o Moro, de quem vai se coligar com o Ciro Gomes e de quem vai se coligar com Dória, a gente vai ver qual a perspectiva que o mundo político está dando para esses 3 candidatos. Hoje, esses 3 candidatos, Moro, Dória e Ciro, estão voando também em voo solo, sem nenhuma grande aliança, sem nenhum partido de peso ao redor deles. Mas
a gente também já tem uma aula de 2018, que foi o Bolsonaro, que disputou uma eleição sem um grande partido, sem grandes coligações e venceu. Lógico que 2022 é um outro momento, mas eu tomei essa peça para mostrar que não necessariamente estar com grandes partidos é que vai sinalizar a vitória ou a derrota de um candidato. Perfeito. Eric, eu sei que já deu o seu horário. Eu só queria fazer uma última pergunta, já que você tem que sair já. Eu ouvi nesse final de semana um comentário político que pode ser completamente estapafúrdio, porém a gente está falando de Brasil, então tudo é possível. O comentarista disse que o presidente Jair Bolsonaro poderia abrir mão das eleições para impedir a vitória do Lula, porque ele poderia perder com outros candidatos. Você acha que isso é possível? Tanto uma coisa quanto outra, né? Mas em se tratando de Brasil, como eu disse, tudo é possível, né? Dani, eu só não ouvi o começo. Quem poderia abrir? Não, foi um comentarista político que eu ouvi nesse final de semana de um jornal aqui em São Paulo. Não, mas eu não vi porque picotou a sua pergunta. Quem tá. poderia abrir mão da candidatura? Tá, perdão. Foi o próprio Bolsonaro poderia abrir mão da candidatura dele para tentar impedir a vitória do Lula. Não, isso aí não, esse cenário não existe não, tá, gente? Esse cenário aí, não existe esse cenário, não. Ele senão não estaria fazendo, vamos lá, questões objetivas. Ele não estaria atropelando a agenda neoliberal que o Guedes trouxe, ele não estaria escanteando a questão do teto de gastos, ele não estaria esticando a corda em várias pontas aí com relação à economia e se inclinando um pouco para o populismo. Essa inclinação para o populismo conversa justamente com essa necessidade de reeleição. E ele tem se movimentado não só no nacional, mas também no regional, para tentar fazer vários candidatos dele para governador, para senador, se reelegerem durante a próxima eleição. Então, esse cenário de Bolsonaro abrir mão não existe. Eu acho que só em caso do imponderável aí, se acontecesse alguma coisa com relação à saúde dele. Fora isso, chance zero dele abrir mão dessa disputa. Boa, Eric. Valeu, então. Obrigado aí pela participação aqui no Market. A gente se vê, então, na próxima semana. Abraço, Eric. Obrigado a vocês. Um forte abraço. Boa semana. Valeu para nós. É isso aí, gente. 3h03 pelo horário de Brasília. Vamos, antes de chamar o Gani, vamos dar uma olhadinha no mercado. Vamos ver como é que tá, então, os números nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aí no gráfico do Profit Pro da Nelogica, aí na sua tela, começando com o Ibovespa, que está agora com alta de 0,37% aos 113.995 pontos. Agora aqui, vamos ver aqui dos positivos, a gente tem aqui BID11, o Banco Inter com 6,90% de alta, Pets com 6,84%, tem Dexco com 4,12%, Americanas com 4,24%, Locamérica com 4,04%, também tem aqui VEG com 3,52%. Vamos ver aqui também Localiza com 3,75%, Idux com 3,49%. Subindo também tem Gol, Ipera, TOTUS, oh meu Deus, esqueci o nome do BTGP, poxa, esqueci o nome. BTGP subindo também, Alpargatas subindo, CVC também, Banco Pan, Grupo Soma, BR Malls, Azul, quem mais? O BB Seguridade, tem Multiplan subindo também, Uzi Minas e por aí vai. Nos negativos aqui a gente tem Petrobras, Petri 3 aqui com queda de 2,69%, Petri 4 também caindo 2,31% aqui, 3R Petroleum com menos 2,08%, Sabesp recuando 1,64%, Semig 1,10%, tem também aqui caindo Gerdau
Também Gerdau Met com 0,94%, agora 1,03%. Cash 3, Melius com 1,09% de queda, Bradespar com 0,93% de queda. Vamos ver como é que está o dólar agora. O dólar agora está caindo 1,05% aos R$ 5,21. É isso aí, valeu. Vamos voltar aqui com Alan Gani. O pessoal aqui fica bravo que a gente discute até coisas que a gente fala, que a gente ouve na imprensa. Mas, gente, são coisas que a gente ouve e tem que perguntar para quem sabe, que né, no caso é o DK, né? Quando a gente faz uma pergunta, não quer dizer que é a nossa opinião. Pois é difícil colocar na cabeça de algumas pessoas isso, né? Ó, estão falando isso. Por exemplo, falar assim, olha, você acha o Lula um candidato competitivo? Não quer dizer que a pessoa vai votar no Lula, né? Que ela gosta do Lula, enfim. Isso é importante. Exatamente, mas é difícil. Enfim, ô Gani, a gente estava falando com o DK, aliás, foi a minha primeira pergunta, mas eu sei que é um assunto que você domina também muito bem, que é essa questão da tensão entre a Ucrânia e a Rússia, né, que está deixando aí o mercado em alerta. O DK falou que não tem causado aí muita repercussão essa questão do Bolsonaro ter ido para lá, mas a tensão em si entre os dois países tem causado problemas para o mercado, né? E isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, pelo menos até esse imbróglio resolver, né? Pois é, essa é uma questão complicada, tem saído na imprensa internacional notícias da Casa Branca dizendo que tem informações pelo serviço de espionagem de que a Rússia estaria pronta para invadir a qualquer momento. Por outro lado, o que a Rússia diz? Diz que os Estados Unidos estão plantando essas notícias, que eles estão ali na fronteira, uso até de armas químicas, acusação de armas químicas, né? Já estão ali com o exército e tudo mais, e que é tudo factoide justamente para gerar essa tensão. Aonde está a verdade? Não sei, né? Na própria Rússia, os analistas ali, eles acreditam que há uma probabilidade maior de acontecer a guerra. Minha opinião, particularmente, apesar de o Partido Democrata, eu entendo que eles querem a guerra, de existir um lobby muito forte de algumas indústrias nos Estados Unidos pela guerra, eu acho que isso, no final das contas, não vai acontecer. Existem pressões internacionais e principalmente da Europa para que isso não aconteça. Uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia seria desastroso para a Europa. Não é à toa que o Macron viajou para lá justamente para pedir para acalmar os ânimos. Outra coisa, né? A gente não consegue imaginar as proporções que um conflito entre Rússia e Ucrânia ganharia no mundo. Vamos lembrar que os Estados Unidos ele não conseguiu controlar o Iraque. A situação ficou pior quando ele saiu do que quando ele entrou. Ele não conseguiu controlar o Afeganistão, 50 mil criadores de cabra lá, nem isso ele deu conta, a situação lá também ficou um caos. A própria Primavera Árabe, onde aqueles governos que eram horrorosos, ditadores e tudo mais, a situação hoje conseguiu ficar pior do que era anteriormente, porque ainda havia alguma ordem naquilo. Então, eu acho que seria muito complicado mexer nesse vespeiro. Ele está falando de um ator internacional que é a Rússia e que hoje, declaradamente, Rússia e China fazem parte de um polo de poder geopolítico. Por essa razão, eu acredito que essa guerra não deva acontecer, mas não é um risco zero e seria algo muito ruim para o mundo. E aí é óbvio que tem reflexos no mercado, principalmente na indústria de petróleo. Antes de começar aqui o marketing, a gente estava tentando trazer aqui um professor que conhece, né, as relações internacionais,
E a gente não conseguiu por causa do horário dele, que ele infelizmente não conseguiu participar, mas ele disse exatamente isso, ele crava que é praticamente impossível essa questão, isso acontecer, mesmo porque existe uma pressão para que a Ucrânia simplesmente deixe essa ideia de ir para a OTAN e esse professor acredita que com essa pressão a Ucrânia possa mudar a opinião. Você acredita nisso também? Você acha que com essa pressão toda isso pode fazer com que eles mudem? Ah, não, então vamos desistir para que não cause problemas maiores. São muitos interesses em jogo aí, né? Mas eu acho que o que vai ditar muito vai ser o movimento ali do Partido Democrata, né? Há algumas hipóteses do porquê que eles, o presidente Biden aí na figura do Partido Democrata, gostaria de uma guerra, né? Então, quer dizer, as duas mais prováveis é a popularidade muito em baixa, então uma guerra dá aquele sentimento patriótico, une o país, nem sei se isso teria este efeito ou poderia ter um efeito à la Vietnã. Uma outra hipótese seria, né, além de desviar a atenção, esse sentimento patriótico e tudo mais, um domínio ali das questões energéticas na região e algumas indústrias dos Estados Unidos acabariam se beneficiando. Mas eu acho que isso não vai ser suficiente. Há muita resistência dentro do próprio Estados Unidos, há uma resistência hoje, e não é pequena, né, de atores internacionais muito fortes, como a Europa, né, que não quer essa guerra, como a Alemanha, como a França, ninguém quer. Então, eu acho que por isso e pelo próprio ator do outro lado ser a Rússia, ô Morales, eu acho que não deve acontecer, tá? O Mansur está perguntando aqui, qual que é a chance, ou melhor, quais as possíveis implicações geopolíticas aqui no Brasil no caso de estourar esse conflito? Bom, o Brasil ele é um país ainda bem meio neutro, né, nessas questões. Ele não acaba se metendo muito, né? Eu acho que o que aconteceria, né, num primeiro momento, geralmente quando há conflito, tensões, o dólar tende a subir, então teria um efeito econômico aqui e também uma escalada aí de preços de commodities, né? Algumas indústrias poderiam ser beneficiadas porque são exportadoras, mas por outro lado também são importadoras, né, de algumas commodities. Mas, por exemplo, o petróleo, né, vamos falar justamente do petróleo, poderia beneficiar a Petrobras, mas uma série de empresas, né, dependentes aí do petróleo acabariam sendo prejudicadas. E ainda mais na questão, a gente acabou de falar de PEC dos combustíveis, né, então isso teria um efeito de mais pressão aí sobre os combustíveis, né? Fazendo aqui um exercício lá na frente, isso pegaria na inflação, pegando na inflação tende a enfraquecer né, politicamente o atual presidente, né? E o que aconteceria com a Rússia? Eu acho que essa é a grande questão, né? Eles têm um poderio muito forte aí para destruir a Ucrânia, talvez. Mas o que aconteceria com a Rússia em si? Porque eles receberiam sanções de praticamente o mundo inteiro. Do Brasil, eu acredito que não. Ou a gente abriria mão aqui, no caso dessa convivência pacífica com os Estados Unidos? Eu acho que o Brasil tende a não se meter. Eu também tenho dúvida se teria essa onda de sanções no mundo inteiro contra a Rússia, né? Porque vamos lembrar, a Rússia ela não é um país pequeno que conseguiria simplesmente não ter reação contra essas sanções. Se ela recebe sanções, ela fala, tudo bem, estou recebendo sanções, gás natural para a Europa não vai. Como é que vai ter energia para o povo europeu, né? Inverno, agora, como é que isso fica? Então a Europa é dependente da energia russa, para começar. Segundo ponto aí, numa guerra convencional já seria muito complicado. É claro que os Estados Unidos, se entrasse ao lado, né, da Ucrânia de fato, ele tem o maior poder bélico, mais moderno do mundo numa guerra convencional, que já não seria fácil
contra a Rússia, que é extremamente bem preparada. Mas numa guerra não convencional, basta um apertar o botão primeiro, né? Uma guerra nuclear. E teria a China junto, E né? tem a China junto. E a China é parceira declarada da Rússia. Então, olha o vespeiro que é mexer nessa questão. Porque você tem um polo geopolítico hoje que é alinhado, que é Rússia e China. Rússia e China, por exemplo, são aliadas ali no Oriente Médio do Irã, que é uma força bastante expressiva, um exército muito bem organizado, só não consegue, tem pretensões hegemônicas no Oriente Médio, só não consegue porque é barrado ali por Israel. Mas é um vespeiro, não seria tão trivial aplicar sanções contra a Rússia e nem sei se todos os países entrariam nessa, viu, Morales? Porque o risco é alto. Eu queria jogar... E o Putin sabe disso, por isso que ele joga muito bem. Eu queria jogar essa pergunta que eu fiz para o DK agora para você. Você acha que eu já consultei muitas pessoas, muita gente fala que a ida do Bolsonaro para a Rússia agora seria errado, mas outros falam que não muda nada o fato do presidente Bolsonaro ir para a Rússia, já que já estava tudo acertado. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu acho que ele deve ir. Eu acho que se ele não fosse, poderia sinalizar, por exemplo, ele não vai porque então ele está do lado dos Estados Unidos, entendeu? Então eu acho que é melhor assim, ele vai, vão falar, obviamente que vão usar isso para falar, olha, o Bolsonaro está querendo se meter, daqui a pouco vai ter uma manchete, Bolsonaro quer uma guerra nuclear e tudo mais. Não, ele tem que ir lá, se manter neutro, tá certo? Se manter neutro, só falar de questões comerciais e falar, olha, queremos paz, que tudo isso se resolva, deixar isso bem claro, vai ter imagens disso, né? Não Mas se acho que não tem meter. nenhum problema porque ele agendou isso há muito tempo. Seria diferente, Morales, se ele falasse o seguinte, olha, tô indo para a Rússia agora porque eu vou lá tentar, né, convencer, né, o Putin, né, fazer aquelas piadas lá que ele faz, né, eu vou tomar lá um café com o Putin e tal, né? Mas não é o caso, né? Então acho que não tem problema ele ir, não. É claro que isso vai virar arma na mão da oposição, mas não acho que vai ser uma arma muito forte, até porque tudo isso é gravado, documentado. Boa, Gani, é isso aí. Legal. Ô, Gani, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A gente já está se encaminhando aí para o final do programa, mas eu queria ver com você a relação de empresas, né? Falar dos resultados. Afinal de contas, a gente já teve alguns resultados bacanas, outros que ainda vão vir essa semana. Queria que você fizesse aí um resumo daquilo que você tem aí de expectativa ou do que já saiu. Pois é, né? O setor bancário que tinha ali, trouxe o resultado do Bradesco, o resultado do Santander não tão bons, e aí os bancos reagiram. Surpreendentemente, o Itaú descolou, né? Aquela tese de que, mas o Bradesco está descolado em relação ao Itaú, basta olhar os múltiplos e tal. Mas justamente, talvez, porque que o Itaú tem múltiplos melhores do que o Bradesco, né? Porque essa é uma discussão bastante interessante, não é? Porque a gente está partindo de uma premissa que eles estão em igualdade, que não há diferença entre eles. Não, talvez os múltiplos são melhores justamente porque o Itaú performa melhor e como mostrou aí o último resultado que veio muito forte. Não só o Itaú, mas também o Banco ABC soltou o resultado na própria sexta-feira, né? Com uma boa PDD, expansão do crédito, indo também num movimento para o digital, também apresentou resultados bastante interessantes, o Banco ABC. Então, dentro do setor bancário, mostra ainda que não é um setor que, foi mal porque ali 2 bancos foram maus, não, a gente está tendo surpresas positivas. Sexta-feira, Morales, saiu o relatório de produção da Vale, né? Não é ainda o relatório, o balanço, né? A DRE, enfim, da Vale, que vai sair, se eu não me engano, em março só. Mas ali dá para antecipar alguns movimentos, né? Então, assim, houve aumento aí da produção, um aumento ainda maior do escoamento dessa produção, né? Mas ele ficou maior o escoamento em relação à produção, o que indica que houve consumo de estoques, tá? Mas, de todo modo, a perspectiva também em relação à empresa me parece positiva, né?
Outra empresa relevante, Morales, que saiu, e acho que merece a gente comentar, né? E aí, claro, desculpa, só para concluir a Vale, em relação também que os preços do minério de ferro beneficiaram bastante a empresa recentemente. E devem continuar sustentado na medida em que a China agora, passando as Olimpíadas de Inverno, flexibiliza as restrições ambientais, tá? E a própria recuperação global, né? E até a própria política de crédito expansionista da China, que tende aí a consumir bastante minério. Então, assim, o fundamento é que uma demanda continua pressionada pelo minério de ferro e essa restrição também, esse abandono dessa restrição, esse afrouxamento ambiental, então tende a favorecer a Vale, tá? Voltando agora para o agrícola, né? Então, se a gente pegar a empresa como SLC, uma empresa muito bem administrada, que também reportou resultados bastante interessantes, tanto no ano quanto na comparação trimestral, é a maior produtora do Brasil, tanto de algodão quanto de soja. As perspectivas do cenário mundial, né, que saiu do USDA lá, que é um órgão de agricultura nos Estados Unidos, é de que é uma safra bastante positiva, então isso tende a beneficiar a empresa. A empresa adotou recentemente uma estratégia não só de plantar em fazendas próprias, mas também em fazendas de terceiros, e isso tem surtido bastante resultado, tá? Preços desses grãos ainda bastante pressionados no curto prazo, muito embora, né, do lado do risco aí haja um aumento por conta dos fertilizantes, mas no net, né, a empresa acaba sendo beneficiada também. Legal. E a questão de fertilizante é uma coisa que a gente pode também, pode não, já está tendo problema, né? A gente estava tendo problema, acho que com o nitrato, né? Isso. E isso pode prejudicar muito, né? Porque a gente, na realidade, pode não, já está prejudicando, né? Porque sem ele fica uma situação complicada, e ainda se tiver esse problema com a Ucrânia vai prejudicar ainda mais, porque vem tudo da Rússia, né? Pois é, um efeito imediato de um problema com a Ucrânia, ô Morales, você veja, né? Como que não é só o petróleo, pega no nitrato, então acaba gerando uma inflação para o resto do mundo. Porque isso aumenta custos das empresas, as empresas vão, de algum modo, repassar isso, né? Talvez não integralmente, mas algum repasse há no preço. Numa situação onde a inflação é uma questão delicada já no mundo inteiro, né? Então é mais um fator aí complicado. E inflação afeta, né, como eu falei anteriormente, inclusive questões políticas, né? Enfim, tomara que não aconteça nada. Boa, com certeza. Vamos ficar torcendo para isso. Ô Gani, mudando aqui, o John, ele está fazendo uma pergunta aqui para você. Alan, quando os juros nos Estados Unidos estiverem mais altos, podemos ter evasão de dinheiro para os Estados Unidos, desvalorizando o nosso real e aumentando a cotação do dólar? Sim, o raciocínio dele ele está correto. Se de fato os juros subir lá, né? Porque a gente poderia simplesmente ter o seguinte raciocínio. Como é que ele chama? John. Poderia falar, olha, mas esse movimento já foi antes. Se a gente olhar a curva de juros americana, né, as taxas para cada prazo, olhar lá de 10 anos, ela já subiu e tal. Então já ocorreria essa compra de títulos nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o mercado não incorporou toda essa informação. Ainda há uma dúvida e tal. Então, no meu entendimento, havendo esse aumento de juros, sim, poderia ter aí uma pressão para o dinheiro migrar para os Estados Unidos e uma pressão sobre o nosso câmbio, para a nossa moeda desvalorizar. O que segura essa pressão, meu caro, é que os juros aqui está bastante elevado, né? Então, esse diferencial de juros, ele não está tão estreito. Se os juros aqui estivessem num patamar menor, aí fatalmente explodiria lá, né, esse movimento, esse fluxo
para os Estados Unidos. Então, eu acho que não tende a ter um efeito tão grande, alguma saída há, alguma pressão sobre o câmbio haverá, tá? Mas não tende a ser tão forte. Por quê? Porque a nossa taxa de juros está segurando, porque o prêmio aqui está muito elevado. Boa. Gani, a gente já está se aproximando aí do nosso final aqui do BMC Market. Eu queria que você deixasse aí as suas conclusões, suas frases finais. A gente ainda tem um tempinho, mas fique à vontade. Pois é, né? Uma situação geopolítica tensa no mundo. De um lado a gente parou de falar da questão sanitária, agora entra essa questão geopolítica, mas risco sistêmico é algo que, se a gente olhar ao longo aí da nossa história, ele está sempre presente, né? A gente tem que lidar com ele o tempo inteiro, né? O que eu vejo que nessa temporada de balanços tem empresas brasileiras reportando excelentes resultados, tem ótimas oportunidades na Bolsa aqui, sem sombra de dúvidas. Prova disso é que o investidor estrangeiro tem entrado pesado no Brasil, mas eu acho que a gente não pode pensar apenas só na rentabilidade. Eu insisto muito nesse ponto, Morales, a gente deve pensar justamente no risco, tá? E aí, talvez numa perspectiva de curto prazo, os Estados Unidos não seja tão bom, mas se a gente pensar a médio e longo, é bastante interessante, porque houve quedas na Bolsa lá e o dólar também se tornou mais favorável para a gente. É o melhor ponto de entrada? Não sei dizer, mas que ficou mais barato em relação ao início do ano, não há dúvidas, seja porque o dólar ficou mais favorável, seja porque as empresas ficaram mais descontadas. Mas eu acho bastante importante também ter essa diversificação global. Então você pode ter boas oportunidades no Brasil, comprar bons ativos no Brasil, tem excelentes empresas, como eu mencionei aí, né? Não estou dando uma recomendação, mas que vieram com bons resultados, mas é importante a gente ficar de olho lá no exterior também para fazer essa diversificação de risco. Boa, Alan Gani! Valeu, Gani! Um abraço para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã vai ter o terceiro elemento, não sei se o quarto vai estar, o Cabral ainda não se recuperou, tá dodói o Cabral, mas amanhã a gente tem a volta do Felipe Nascimento aqui. Pois conseguimos segurar, né? Deu para segurar com 2 aqui, desfalcado o time, mas isso me lembrou do final do ano, né? Que nós fizemos. Pois é, eu tava tenso que eu nunca tinha contracenado com você. Você lembra que eu te falava nos bastidores? Verdade. Eu falava, Morales, eu nunca contracenei, estou tenso. Mas aqui é tranquilo, Valeu, Gani, um abraço para você. Um abraço aí a todos, valeu. Valeu, é isso aí, gente. Tivemos aí o Alan Gani neste BMC Market de hoje. Antes de encerrar, só dar aqui os números, vou trazer de volta aí o Profit Pro da Nelogica aí na sua tela para a gente acompanhar os números do mercado antes da gente fazer a mudança aqui do programa. Vamos ver como é que está o Ibovespa nesse momento, com alta de 0,30% aos 113.909 pontos agora. A gente tem aqui as altas, aí você está vendo aí na nossa tela, divididinhos, os positivos e os negativos. Então a gente mostra os positivos aí. BID11, o Banco Inter aí subindo 6,70%, PET 6,41%, Americanas aí subindo 3,93%, Locamérica 3,92%, Dexco tá subindo aí 3,90%, TOTUS 3,76%, Idux 3,68%, Gol tá subindo também 3,66%, Magalu, olha a Magazine Luiza subindo aí 3,47%, tem Localiza 3,54%, VEG subindo, Lojas Renner subindo também, Ipera, Hydrogazil também subindo. Nas baixas aqui a gente tem Petri 3 e Petri 4, a Petrobras aí caindo, recuando aí 2,93, 2,43, 3R Petroleum também 2,16%, a Marfrig com 1,61%, Sabesp com 1,58%, deixa eu ver aqui, tem Via caindo também, recuando também Eletrobras, Semig, positivo também, Gerdau, Bradespar, Gerdaumet também, Sul América também recuando e por aí vai. O dólar nesse momento agora caindo 0,97%
aos R$ 5,22. É isso aí, gente, agradeço aí a participação de todo mundo que participou aí do nosso chat, também mandou a sua pergunta, mandou a sua opinião. Valeu, gente, muito obrigado aí, um grande abraço para vocês. Eu só vou fazer a viradinha aqui da vinheta, eu volto aí daqui a pouquinho pro The Trade, que daqui a pouquinho a gente tem a participação do Felipe Borges, que é analista técnico da Bendorf Research. Aguenta só um pouquinho, que eu volto já já com o The Trade. Até já!